Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. Falta muitas pessoas, né? E aquele que vem, eu sempre falo para as pessoas, eu não quero ser um eco de alguém, eu quero ser simplesmente eu, uma voz. E essa voz, ela tem que fazer mudança na sua vida, se você crer. Amém? Está escrito assim, livro de Gênesis 2, 17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comerás, certamente, a igreja pode se sentar. Amém? Sou grato a Deus por essa rica oportunidade de estar levando a palavra do Senhor, assim como acabamos de ler. No livro de Gênesis, relata no livro do princípio, que é a criação começa com a criação, e no final do livro de Gênesis começa com José enterrado num caixão. Todo começo tem um fim, e todo fim tem uma vida eterna. Por isso, quando Deus faz todas as coisas, no capítulo de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1, fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas o que eu acho interessante é que o sol, a lua e as estrelas foram feitos no quarto dia. Quando ainda a terra estava sendo em formação, Deus começa a criar todas as coisas. Mas no princípio fala que Deus fala que cria a luz. A luz aqui, ela relata a palavra, porque foi através de uma palavra de Deus que tudo foi criado. Através da palavra de Deus, todas as coisas, tudo que tem a existência foi criado através de uma palavra. Se você está aqui nessa noite, foi por causa de uma palavra que mudou a sua vida e você está aqui. Por isso, através da palavra, você vai ouvir hoje o que Deus tem a falar ao seu coração. Mas para isso, me empresta os seus ouvidos e deixe o seu coração como uma terra fértil para dar e crescer uma semente. Por isso, através desta palavra, Deus pode mudar a sua vida através desse exato momento. Assim como eu disse no começo, eu não quero ser um eco, eu quero ser uma voz. E uma palavra profética para você: seja uma voz, porque você tem uma voz. A voz profética que pode mudar a sua vida é a palavra de Deus. No princípio Deus criou os céus e a terra, mas o sol, a lua e as estrelas foram feitas no quarto dia. Se foi feito no quarto dia, tudo que se fez na terra foi através da palavra. Deus, através da sua palavra, disse para a terra: terra, produza árvores, produza flores, produza semente segundo a sua espécie. E através da palavra de Deus ele fala para a água: água, produza peixe, baleias e tudo aquilo que nade dentro do mar. E através da palavra de Deus ele olha para o céu e fala: céu, produza sol, produza lua, produza constelações e produza estrela. Foi através da palavra que tudo se fez. E se você hoje está passando por essa dificuldade, foi através da palavra que pode mudar a sua vida. Nunca abandone a palavra. Assim como o pastor estava ministrando nesse exato momento uma oração, é a palavra que pode mudar a sua vida, é a palavra que pode mudar o mundo, é a palavra que pode trazer à existência aquilo que você acha que não é capaz na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, mas uma palavra ministrada muda a sua e a minha vida nesses dias que estamos passando. Mas voltando atrás, quando Deus fala para o homem, ele não fala, ele pega o homem e transforma do pó alma vivente. Mas o que eu acho interessante é que faltava alguma coisa para o homem ter vida. O que faltava, igreja? O fôlego de vida. Se você está respirando hoje, quem agradeceu por esse fôlego de vida? Se você está vivo hoje, é porque o fôlego de vida de Deus ainda habita dentro de você. Porque foi através de uma palavra que tudo se criou. Mas Deus pega do pó da terra, do barro, faz o homem, sopra um fôlego de vida. Mas o que eu acho interessante é que todas as vezes, quando eu e você olhamos para a terra, quando eu e você arrancamos a planta da terra, o que acontece? Arrancamos a planta da terra, o que acontece? Ela morre. Quando você arranca o peixe da água, o que acontece? Mas quando arrancamos
O fôlego de vida do homem, quando o homem se afasta de Deus, ele morre. Hoje eu e você vemos uma sociedade que está morrendo por aquilo que foi criado, mas por aquela essência que tinha. Quando Deus cria todas as coisas, Deus não arranca a essência do homem, Ele simplesmente dá um alerta: quando você comer aquilo que não provém de mim, mas que eu proibi você, através de uma palavra, a não comer, você morrerá, e seus olhos abrirão pelo resto da vida, para a realidade. Mas o que eu acho interessante, quando a gente recita Gênesis mais abaixo, fala que quando o pecado entra na terra, a serpente engana a mulher. Todos conhecem a história, vou tentar ganhar tempo para ministrar essa palavra. Quando o pecado entra, ele dá uma sentença para a mulher, dá uma sentença para a natureza, dá uma sentença para o homem, dá uma sentença para a serpente. A sentença que dá para a mulher é que ela sentirá dores de parto. Para o homem, comerá do suor da terra, trabalhará para se sustentar. Da natureza, abrolhos, caldos e coisas assim. E para a serpente, ele dá uma sentença para a serpente: maldita será entre todas as animais do campo. Você rastejará e comerá do pó da terra. Mas o que eu li anteriormente, o homem foi criado do pó da terra. Mas aqui fala que a serpente rastejará e se alimentará do pó da... Hoje a serpente, quando você e eu olhamos para o livro de Apocalipse 12, fala que eis que vi um grande sinal nos céus, um grande dragão, e 1/3 da sua cauda arrasta 1/3 da parte dos anjos no céu. No livro de Gênesis ela é só uma serpente, mas no livro de Apocalipse ela se transforma num grande dragão. Dragão significa cauda de serpente, garras de leão e dentes de leão. Por isso, quando eu falo que a serpente se alimentou do pó da terra, fala que ela está se alimentando, não do homem literalmente, mas está alimentando do pecado do homem aqui na terra. O que é o pecado do homem aqui na terra? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizade, porfias, simulações, ira, peleja, discórdia, dissensões e bebedice, e coisas semelhantes a essas quais vos declaro: o que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A serpente, ela está alimentando com o pecado da sociedade. Que pecado é esse que a sociedade vem oferecer? Quando eu e você murmuramos contra um profeta de Deus, quando eu e você murmuramos com aquilo que a criação fez, porque Deus fez todas as coisas perfeitas. Deus, quando Ele criou o céu, criou a terra, Ele fez perfeita, mas Ele deu para o homem a escolha de decidir o bom e o mal. Por isso, nesses dias, eu e você, ao invés de criticar, murmurar e reclamar, vamos para a obra do Espírito: longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque Deus quer que eu e você, todos os dias, quando colocamos o nosso joelho, Deus não fala para orar para os nossos amigos, fala para orar para os nossos inimigos. Você que tem amargura, tem ódio, tem raiva e receio de alguém, comece a pedir ao Senhor a quebrantar o seu coração, para que não alimente mais a serpente nessa terra, porque eu vejo uma sociedade hoje se alimentando com a árvore do bem e do mal que foi implantada dentro do jardim do Éden. A sociedade hoje está escravizada por aquilo que Deus criou. Quando vocês e eu andamos pela cidade, nós vemos muitos lugares, botecos, boca de fumo. A sociedade está alimentando com aquela maldição que Deus colocou no Adão do Éden, que o homem transportou e colocou nos dias atuais. A cannabis sativa, a maconha, ela é feita do quê? De uma planta que o ser humano poliu e se transformou. A cocaína, ela é feita de uma planta que há anos atrás os homens cultivaram e fizeram. O álcool é feito de uma planta. Hoje a sociedade está sendo escravizada por aquilo que foi abolido no jardim do Éden. Mas o homem, com a tema de descobrir o bem e o mal, a ciência do bem e do mal, eles conseguiram fazer tudo aquilo que afasta o ser humano da presença do Senhor. Nos dias de hoje, eu e você temos que compreender e entender que a palavra ainda continua regendo nossos cultos. A palavra ainda é aquela que pode trazer a esperança àquele que está sendo dominado com a planta que foi bolida pelo homem, pela ciência, para transformar os homens em verdadeiros monstros.
Mas por isso, nesses dias, eu e você temos que colocar em prioridade a palavra que pode trazer à existência a vida humana. Por isso, se vocês estão aqui hoje, vocês estão recebendo essa palavra, eu gostaria de explicar e esmiuçar para vocês. A única coisa que pode mudar a nossa vida é a palavra. A palavra ainda traz à existência a luz. A palavra ainda pode trazer à existência aquele que você acha que não é capaz. A palavra ainda pode trazer à existência a essência que você recebeu. Porque o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, ele fala: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que tem trazido a esperança para você nesses dias? Quando você teve a primeira oportunidade de aceitar Jesus? Qual tem sido a sua esperança? De que quando seu filho ou sua filha se converteu a Cristo, quando você resolveu tomar decisões na sua vida de mudança de vida, de deixar de ser escravo do pecado, deixar de ser escravo por aquilo que tentava te oprimir, de tentar te levar para o inferno, você dentro da igreja, você vai para o inferno. Mas se você for uma pessoa remida no sangue de Cordeiro e renunciar tudo aquilo que te tira da presença do Senhor, você ainda tem essa possibilidade de ser salvo. Salvação é importante. Salvação, ela depende de mim, depende de você. Quando eu e você tomarmos decisões do que nós queremos na nossa vida. No livro de João, relata algo interessante. Fala que quando Jesus foi crucificado na cruz, tinha um à sua direita e outro à sua esquerda, mas Jesus estava no centro. Estava escrito na cruz do Calvário, acima de Jesus, Ire, que significa acróstico. Acróstico é uma montagem de nome, como se fosse a NASA, cada letra ela transforma em um nome. Escreveram 3 idiomas: hebraico, grego e latim. O hebraico significava religião monoteísta e politeísta. Monoteísta significa aqueles que serviam a um Deus só. Politeísta significava aqueles que serviam a muitos deuses. Estava em grego também. O grego significa as religiões que se achavam intelectuais, muitos inteligentes. As religiões que eram pregadas naquela época. E latim, que significava a língua romana daquela época, que significava a política daquela época. Mas por que foi escrito em 3 idiomas? Porque era data de festa. E todas as pessoas que aproximavam e via aquilo que estava escrito na cruz do Calvário, eles olhavam, não importa quem era grego, romeno, qual que seja a religião, eles olhavam e estava escrito Jesus Cristo, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Todos aqueles que sabiam idiomas diferentes olhavam e sabiam que aquele nome era o Rei daqueles que se achavam certos demais. Mas por que Jesus estava no centro daquele lugar? Todos os ricos, todos os pobres passavam, mesmo que seja de religiões diferentes, olhavam para Jesus e via que ele estava no centro daqueles que as duas religiões colocaram, 2 ladrões. Um aceitou Jesus e outro não. O Jesus que nós servimos nesse dia de hoje, ele tem que ser o centro da minha e da sua vida. Jesus nos dias de hoje, ele tem que ser o centro das minhas decisões. Jesus nesse dia, eles têm que ser ainda, independente dessa epidemia, dessa praga que lançaram aí na terra, Jesus ainda tem que ser o centro da minha e da sua vida nos dias que estamos vivendo. Por isso as cadeias estão cheias, mas de pessoas que ainda Cristo é o centro da vida delas. Às vezes nós, como cristãos, estamos escravizados em algo que ainda nos afasta da presença do Senhor. Mas todas as vezes, quando eu e você olhamos para o livro de Gênesis, nós temos que ter uma convicção de que Jesus criou todas as coisas, criou o bem, criou o mal, mas as decisões de tomarmos seja nossa, de escolher o bem ou o mal. Por isso que hoje a sociedade está tremendo, a sociedade hoje está com medo daquilo que realmente foi lançado, que as pessoas escutam, não analisam. Mas o livro que é menos lido,
O livro que é menos estudado é o livro de Apocalipse. Vocês sabem por quê? Porque da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é o livro que condena que o autor está preso, que o autor foi João que deu a revelação de Jesus Cristo, mas fala de um ser que está aprisionado, que é Satanás. Satanás não gosta quando você lê o livro de Gênesis, ou de Apocalipse, porque fala da condenação dele, fala para onde ele vai, e para onde a igreja está indo, e para onde a igreja está se perdendo. Por isso Satanás ele fica chateado e odeia aqueles que falam sobre o livro de Apocalipse, porque é a condenação daquele que Deus do princípio condenou. Por isso, igreja, nos dias de hoje, eu gostaria de pedir vocês a orar para os nossos governantes, a orar por aqueles que realmente oram por você. Hoje eu vejo uma sociedade, pessoas que estão escondendo aquilo que tem dentro dele, que é a essência, que é o poder de oração, é o poder de fazer a diferença no mundo, que é a sua boca profética, porque Deus te deu uma boca profética para adorar, para exaltar, para glorificar ao nome daquele que criou todas as coisas. Por isso, nesses dias, eu e você temos que buscar mais ao Senhor, temos que pregar mais ao Senhor, porque nós recebemos a palavra que ainda mudou a nossa vida. Todas as vezes quando nós subimos aqui para ministrar, todas as vezes que nós subimos aqui para falar uma palavra que pode mudar a nossa vida, às vezes saímos daqui como entramos, mas nós temos que ter a convicção de que o que pode mudar a nossa vida é uma palavra de afronta, é uma palavra de confronto à nossa vida. Por isso, se você não foi confrontado nesses dias, comece a pedir ao Senhor: Deus, eu quero sair daqui confrontado com a Tua palavra, porque o confronto muda a nossa história, o confronto faz eu e você pensarmos mais um pouco, o confronto faz eu não murmurar contra o meu irmão, o confronto faz eu orar para os meus líderes, porque nós que estamos aqui somos pessoas escolhidas por Deus. E os nossos líderes da igreja Resplandecer em Cristo são responsáveis para interceder por vocês, são responsáveis para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na nossa vida a fazer, orar para aqueles que realmente necessitam. Se você necessita de uma palavra de Deus, a palavra foi ministrada, a palavra ainda continua falando, porque a palavra ainda traz à existência aqueles que ainda realmente necessitam. Há tempos atrás, eu vi um homem falando algo interessante. Ele me dizia que esse já não é crente mais. Ele se desviou dos caminhos do Senhor e resolveu tomar outra decisão. Ele resolveu a se prostituir, a voltar à bebedice, resolveu afastar do caminho do Senhor. Quantas pessoas que nós conhecemos como crente que se desviaram da palavra do Senhor? Mas todas as vezes quando nós conversamos com essas pessoas, o porquê que você saiu, o centro da vida deles não era Cristo. Eles achavam que o centro era o homem falho. Homem às vezes fala palavras grossas, doídas, fortes. E muitas pessoas se frustram com palavras doídas, palavras fortes. Mas a nossa vida ela tem que ser confrontada com a palavra que pode mudar a nossa vida. Hoje nós vemos culto de coaches que estão massageando a sua alma, massageando o seu ego. Mas a palavra que confronta ainda é a palavra de Deus. É a única que pode trazer à existência e pode mudar a sua história, porque foi através de uma palavra que a minha vida e a sua vida foi mudada. Através de uma palavra todas as coisas foram criadas. Mas para você que crê que a palavra ainda pode ser bênção na sua vida, receba de Deus nessa manhã, porque você é o principal motivo de Cristo estar aqui passeando na igreja e falando ao seu coração nessa manhã: não seja escravo do pecado. Volte para Cristo nesses dias. Não deixe picuinhas tirar você do foco que Cristo colocou dentro do seu coração.
Por isso nós vemos quantas pessoas que morreram sem conhecer a palavra que pode mudar, a palavra de Deus. Quantas pessoas que realmente da sua família mesmo, que ainda não recebeu a cura, porque você crê que Deus pode fazer as coisas, ainda não recebeu. São as perguntas que muitas das vezes nós perguntamos para nós mesmos: por quê? Não é o porquê, é aceitar o propósito de Deus nas nossas vidas. Porque todas as vezes quando nós viemos num culto, nós temos que cultuar a Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Vamos matar Satanás de fome? Não vamos alimentá-lo para que ele possa perder território? Vamos começar a orar, vamos começar a interceder, vamos começar a fazer todas as coisas para que ele possa morrer, para que nós não possamos alimentar ele nessa terra. Porque no livro de Gênesis ele era uma serpente, mas no livro de Apocalipse ele se transformou num grande dragão. Por quê? Porque ainda existem muitos crentes que estão alimentando essa serpente, que cresce pequena dentro do coração, mas com o tempo ela vai crescendo. Mas a essência do Espírito Santo é que você afaste de pessoas que não vão te motivar a servir a Deus. Se afaste dos murmuradores, afaste das pessoas que criticam pastores, criticam pregações, criticam pessoas que realmente estão aqui na frente fazendo aquilo que foi chamado. Não seja um eco dos outros, seja uma voz profética aonde você for. Seja um profeta adorador aonde você colocar a planta dos seus pés e aonde você colocar as suas mãos. Você tem que ser o responsável pelaquilo que você faz. Porque à medida que eu ministro, à medida que eu prego meu testemunho de vida, vai ser à medida que Jesus e o diabo vai me condenar no dia do juízo final. A base que eu prego é a base que Deus vai me condenar. A base que eu prego, o testemunho que eu vivo, vai ser a base que o diabo vai usar para falar: você pregou o que você não vivia, você viveu aquilo que você achava que era certo. Mas a palavra de Deus nos ensina a sermos pessoas referentes aonde colocamos as nossas plantas dos pés. Quem está entendendo aí, diga amém. Parece que todo mundo está caladinho, todo mundo me olhando com os olhos de bolinho redondinho. Eu estou sendo duro não, né? Pode falar mais? Glória a Deus. E todas as vezes, quando nós nos colocamos em casa, de joelhos dobrados, e oramos para os nossos líderes, seja sincero, quem orou aqui pelo pastor Jesuíno nessa manhã? Amém, Jesus. Seja sincero, levanta a mão. Poucas pessoas, você não levantou de vergonha? Então você que não orou pelos nossos líderes aqui, levante e vamos fazer uma oração pelos nossos líderes. Amém? Aqueles que orou também, pode levantar. Porque a gente oramos por nós mesmos. A gente às vezes esquece de orar pelos nossos líderes, as pessoas que estão na frente da obra, recebendo paulada, pancada, correntada. Falatório, né, pastor? O pastor podia ter feito aquilo. Aqui tem grandes homens de Deus responsáveis pela vida de vocês. Pergunta o pastor Jesuíno aqui, os pastores, se ele orou pela igreja. Orou por cada um de vocês. Por isso, esse é o momento de você declarar sobre a vida dos líderes que sentam aqui, que oram por você, que visitam sua casa, que pessoas que realmente pagam o preço. Às vezes alguém não recebeu visita, mas não fique chateado, eu tenho certeza que ele orou por você hoje. Por isso, estenda suas mãos, vamos orar para os nossos líderes. Deus, a tua igreja está reunida aqui mais uma vez, Senhor. Pedimos ao Senhor que abra os céus, ó Pai, e receba a oração da tua igreja diante dos nossos líderes, para que as orações, ó Pai, possam ser, ó Pai, entradas, Senhor Deus Pai, no mundo espiritual, esteja quebrando tudo aquilo que não vem do Senhor, ó Deus. Abençoa a nossa liderança, abençoa o nosso corpo de trabalho, abençoa a salinha, Senhor, abençoa as crianças, Senhor, abençoa a banda, abençoa o ministério de visita, de intercessões, de casais, de adolescentes, de jovens, e o Senhor, ó Pai, esteja abençoando o nosso líder maior, que é o pastor Jesuíno, a sua esposa, Senhor. E eu creio, Senhor, que grandes promessas o Senhor tem na vida deste servo do Senhor. Por isso, igreja, abra sua boca, porque Cristo quer ouvir a sua voz nesta manhã.
Deus quer que você fale e declare que o diabo perdeu mais uma vez, porque a igreja está reunida mais uma vez para abençoar a nossa liderança nessa manhã, e todos aqueles que entrarem aqui possam ver o nosso presidente, o nosso líder, Senhor Pai, um referencial, assim como muitos o conhecem, como um homem de Deus, um homem que tem um testemunho brilhante, um homem que realmente levou a sua vida ao altar, Senhor, para fazer não a vontade do homem, mas eu creio que é a vontade do Senhor aqui na terra, e por isso nesta manhã declaramos que o diabo perdeu mais uma, e o inferno perdeu, e os céus abriu mais uma vez para dar a porção dobrada para a igreja e para a nossa liderança, e aqueles que acreditam que Deus se faz presente, uma salva de